Padre Pio e as Chagas de Amor. A fantástica jornada de um religioso de nossos tempos, perseguido dentro e fora da igreja, que nunca se abalou na fé e foi premiado com a santidade. Farei mais barulho morto do que vivo. Padre Pio. Capítulo 1. Uma vida diferente. Nascido em Pietreutina, na Itália, num pequeno povoado na província de Benevento, no dia 25 de maio de 1887, Francesco Forgione era um dos 7 filhos do casal Grazio Forgione e Maria Giuseppa di Nunzio. Casa em que Padre Pio nasceu. Por dentro da casa de São Pio de Pietreutina. O que o senhor Grazio e a senhora Maria não esperavam é que, de fato, aquele menino, com o nome de santo, se tornaria um verdadeiro seguidor de São Francisco de Assis e mais tarde traçaria o seu próprio caminho de generosidade e bondade. Santo Padre Pio, desde criança, era muito religioso e demonstrava nutrir um grande amor e adoração por nosso Senhor Jesus Cristo e por Nossa Senhora. O grande sinal que indicava que ele viria a ser um santo como São Francisco eram os incríveis dons espirituais que havia recebido desde pequeno. Ainda menino, o santo via e até conversava com o seu anjo da guarda, a quem sempre recorria para que pudesse auxiliá-lo nos caminhos do Evangelho. Não é por acaso que mais tarde Padre Pio incentivaria os fiéis a pedirem ajuda aos anjos da guarda. Ele dizia que a intimidade de cada um com o próprio anjo era de suma importância. Mas o anjo da guarda de São Pio não era um mero anjo, ele ainda tinha outra função, segundo o próprio padre. Se a missão do nosso anjo da guarda é importante, a do meu anjo com certeza é maior, porque também deve ser professor na tradução de outras línguas. O que isso significa? É que por muitas vezes, quando, por exemplo, Padre Pio recebia cartas em francês, quem as traduzia era o seu anjo da guarda. Em várias oportunidades, o demônio manchava as cartas enviadas a São Pio por seu confessor. Mas o padre, já alertado por seu anjo da guarda e sabendo das artimanhas do demônio, no momento em que uma carta chegava, molhava a mesma com água benta para que assim pudesse lê-las. O companheiro de minha infância tentava suavizar as dores que me causavam aqueles impuros apóstatas e abalavam meu espírito como sinal de esperança. Esse companheiro de infância a quem São Pio de Pietreutina refere-se é nada mais nada menos que o seu anjo da guarda. Uma vez, enquanto o demônio espancava o Padre Pio, ele chamou por seu anjo da guarda, porém dessa vez foi inútil. Quando a surra tinha acabado, o anjo apareceu e o padre, bastante zangado, perguntou qual o motivo da demora. O anjo apenas lhe respondeu: Jesus permite esses assaltos do diabo porque sua compaixão te faz querido a ele e queria que ele assemelhasse isso no deserto, no jardim e na cruz. O demônio espancava realmente o Padre Pio, e essa era apenas mais uma das cruzes que ele deveria carregar em sua jornada neste mundo. Mas nem só de surras eram as noites do padre. Por diversas vezes ele era despertado para rezar. E por quem? Pelo seu anjo da guarda. Veja esse relato do santo. De noite fechava meus olhos, via descer o céu e abrir-se diante de mim o paraíso. E consolado por essa visão, durmo com um sorriso doce e feliz nos lábios, e com uma grande tranquilidade no meu semblante, esperando que meu pequeno companheiro de infância venha despertar-me e, dessa forma, rezar junto as orações matutinas ao amado dos nossos corações. Coisas como estas faziam de Francesco um menino diferente de todos os outros de sua idade, o que era perceptível para todos que passassem alguns minutos ao seu lado.
Enquanto os meninos brincavam e pensavam em se divertir o tempo todo, ele pensava em ir para a igreja, em cuidar dos outros, em propagar a palavra do Senhor. Foi assim que descobriu sua missão, a de acolher em si os sofrimentos dos outros. Se ele pudesse tirar a dor de qualquer pessoa e senti-la em seu lugar, o faria sem qualquer indecisão. Eis um comentário de sua mãe que não deixava dúvidas de que Francesco era mesmo especial. Não cometeu nunca nenhuma falta, não tinha caprichos, sempre obedeceu a mim e a seu pai. A cada manhã e a cada tarde ia à igreja visitar a Jesus e a Virgem. Durante o dia não saía nunca com seus companheiros. Às vezes eu dizia: Franci, vá um pouco a brincar. Ele se negava, dizendo: Não quero ir, porque eles blasfemam. Com isso, dá para ter uma ideia de que desde pequeno São Pio viveu conforme as leis de Deus. Ele era tão, mas tão diferente dos outros meninos da sua idade que sua brincadeira favorita era montar presépios durante o ano todo e não só no período de Natal. Aos 5 anos, Francesco começou a receber outras visitas sobrenaturais além da costumeira do seu anjo da guarda. Eram diversas aparições de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, além de tentações e situações aterrorizantes que assustariam qualquer criança, mas para o menino pareciam absolutamente normais. São Pio não entendia que aqueles encontros não faziam parte da vida de todas as crianças, não compreendia que eram destinados unicamente a ele. Sua ligação com nosso Senhor Jesus Cristo e Maria Santíssima era tão grande que em uma dessas visões, mais precisamente em 1918, quando pela primeira vez o Padre Pio recebia as dolorosas chagas de Cristo, eram eles quem estavam presentes. E desde então o Padre Pio, conhecido no mundo todo como Frei estigmatizado. Mas isso fica para uma outra parte do livro. Agora vamos continuar a falar sobre a vida de Francesco antes de ser São Pio de Petreutina. Em 1903, quando ele tinha 16 anos de idade, entrou como clérigo na Ordem dos Capuchinhos em Morcone, que conservavam com austeridade as regras franciscanas: pobreza, castidade e obediência, votos que os acompanhavam até o último dia de suas vidas, e com São Pio não foi diferente. Foi nessa época que adotou o nome de Frei Pio. O tempo passou, ele terminou o noviciado e fez os votos simples em 1904. Foto tirada em São Giovanni Rotondo, local em que Padre Pio passou a maior parte de sua vida. E em 10 de agosto de 1910 foi ordenado sacerdote na Catedral de Benevento. Santo Padre Pio, na época de Frei nos Capuchinhos. Catedral de Benevento. Durante os primeiros anos como capuchinho, uns problemas de saúde começaram a aparecer e tornaram-se frequentes. Por essa razão, Frade Pio via-se obrigado a fazer inúmeras viagens para sua casa e assim contar com os cuidados de sua mãe. Ele tinha muita dor nas costas e no peito, dores de cabeça, febre alta, problemas estomacais e pulmonares. Anos se passaram e sua saúde continuava fraca. Por esse motivo, esteve em variados conventos. A partir do dia 4 de setembro de 1916, chegou ao convento de San Giovanni Rotondo, onde ficou até 23 de setembro de 1968, o fatídico dia de seu falecimento. Quarto de São Pio de Petreutina, em San Giovanni Rotondo. Então, chegou o ano mais importante para a vida do santo, o ano de 1918. Além do milagre das chagas ter ocorrido em 1918, outro fato fantástico fez deste ano ainda mais importante na vida do padre. Assim como aconteceu com Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, Padre Pio recebeu a transverberação no coração. Ou seja, seu coração foi transpassado pela flecha inflamada do amor de Jesus.
A flecha ocasiona uma ferida profunda na alma escolhida, o que faz com que a alma em questão seja elevada a um nível muito superior de espiritualidade. Segundo o padre, ele estava fazendo a confissão de alguns jovens quando viu se aproximar um anjo segurando uma lança muito afiada que transpassou-lhe o coração, ferindo a sua alma. Apesar de parecer algo violento, esse é um enorme privilégio que só almas muito santas recebem de Deus. É um sinal do abrasante amor de Deus que fica marcado diretamente na alma. Capítulo 2. As febres extraordinárias de Santo Padre Pio. O coração de São Pio sempre foi cheio de amor e compaixão por Jesus crucificado. Isso fazia com que ele suportasse absolutamente tudo por amor a Deus, e Deus coroava esse amor com pesadas cruzes, todas superadas magnificamente pelo santo. Por vezes, ele passava por febres muito altas, que, assim como as outras cruzes que carregava, eram a parte que ele tomava no Calvário junto com Jesus por amor a Deus. São Pio sofria todas as cruzes e aceitava todo tipo de penitência de bom grado pela conversão dos pecadores e pela remissão dos pecados dos outros, já que certamente não pagava somente pelos seus próprios. A febre era apenas uma dessas provações pelas quais o santo passava. E fazendo jus ao nome deste capítulo, as febres realmente eram extraordinárias, chegando a passar dos 50 graus, uma temperatura que nenhum termômetro comum conseguia medir. O corpo do padre alcançava temperaturas tão absurdas que o termômetro simplesmente arrebentava. Em uma carta enviada a uma de suas filhas espirituais no dia 9 de fevereiro de 1917, o santo relatava: "Sinto que melhorei. A febre era tão alta que não havia termômetro capaz de medi-la. Deixou-me há já alguns dias." Em uma outra carta ele dizia: "O calor da febre era tão excessivo que fazia arrebentar o termômetro." De acordo com o padre Paulino de Cascalenda, que era guardião do convento de San Giovanni Rotondo, na primeira vez em que se encontrou com o santo, este estava de cama. O padre percebeu que a respiração do Padre Pio não estava muito normal e resolveu medir-lhe a febre. Qual não foi o meu espanto quando, ao retirar o termômetro, me apercebi que o mercúrio, chegado aos 42 graus e meio, ou seja, ao ponto extremo dos termômetros vulgares, tinha feito pressão e, não podendo sair, tinha quebrado o reservatório onde estava encerrado. Com a curiosidade de saber até quanto aquela febre iria, Padre Paulino pegou um termômetro de banho e, para seu assombro, percebeu que o mercúrio havia chegado aos 52 graus. Naquele instante, o padre soube que estava diante de alguém totalmente fora do comum. Já o padre Rafael de São Elia de Pianice, que viveu muitos anos com Padre Pio, conta que em 1934, quando Dom Bosco foi canonizado, a temperatura de Santo Padre Pio chegou aos incríveis 53 graus. Vi-o com os meus próprios olhos. O padre, na sua cama, parecia autêntico fogo devido ao calor. Para lhe tirar a febre, tínhamos utilizado um termômetro de banho. A canonização de Dom Bosco aconteceu em Roma e algumas pessoas que assistiram à cerimônia afirmaram ter visto o Padre Pio naquele lugar. Entretanto, o padre Rafael estava com o Padre Pio em San Giovanni Rotondo. Eu sei muito bem que naquele dia o padre estava de cama e não posso dizer até que ponto tais informações eram verdadeiras. De resto, tudo era possível ao Padre Pio, de quem se contavam tantos casos de bilocação. Incrível, não é mesmo? A bilocação é uma forma de milagre que já foi realizada por vários santos, como Santo Antônio de Pádua, por exemplo. Ela consiste no fato de o santo aparecer em 2 ou mais lugares ao mesmo tempo. Mas, voltando ao fato das febres, outro médico, Dr. Giorgio Festa, que cuidou do
por muito tempo da saúde de Santo Padre Pio, examinava 2 vezes por dia a temperatura do padre no decorrer de 2 semanas. Ele levava um termômetro especial que servia para as experiências científicas e que era de uma precisão absoluta. Os registros variavam entre 36,2 graus e 48,5 graus. Quando era atingido por temperaturas tão elevadas, o Padre Pio parecia sofrer muito, sendo tomado por grande agitação na cama, mas sem delirar e sem as perturbações comuns que habitualmente acompanham alterações febris significativas. Ao fim de 1 ou 2 dias, tudo regressava ao seu estado normal. Com um grande interesse em entender o caso do padre, Dr. Festa foi atrás de investigações sobre o assunto e descobriu que das temperaturas mais altas já registradas por médicos, nenhuma delas passava dos 44 graus. E as que passavam recebiam o nome de agônicas ou pré-agônicas, pois eram impreterivelmente seguidas de morte. Foram tantos episódios relatados por quem convivia com o Padre Pio e ainda mais com o respaldo de médicos especialistas que provam realmente que as coisas que aconteciam com ele eram verdadeiros milagres. Aliás, é impossível contar e compreender sua vida sem o auxílio do sobrenatural, e é sobre isso que falaremos no próximo capítulo. Veja só. Capítulo 3. O sobrenatural como aliado. O sobrenatural sempre foi muito presente na vida do Padre Pio. Milagres, curas, bilocações, conversões, clarividências e é claro que não se pode deixar de falar sobre os santos estigmas, as marcas mais visíveis e dolorosas para o padre e incompreensíveis para os homens. Neste livro, vamos falar de cada uma dessas manifestações. O impossível, ele desconhecia. Vamos começar pelos inúmeros milagres. Mas o que são milagres? Milagres são eventos extraordinários que não obedecem à ordem natural das coisas. Eles superam essa ordem. Por exemplo, quando Deus cura uma pessoa cega de nascimento por meio de um santo, essa cura transcende a ordem natural das coisas, pois, de acordo com ela, a pessoa teria pouquíssimas chances de sarar. Vale lembrar que o único autor dos milagres é Deus, embora ele, na maioria das vezes, se utilize de pessoas como meios ou agentes desses eventos. Como você pode notar, Padre Pio teve uma vida lotada de milagres, mas é preciso saber também que ele sempre deixou claro para as pessoas que elas deveriam ser gratas a Deus e que ele, o Padre Pio, era só um instrumento da vontade do Divino Senhor. É necessário perceber a mão de Deus que se esconde por trás da mão do homem. São Pio de Petreutina. O primeiro milagre que foi atribuído ao padre aconteceu em 1908. Ele vivia em um convento que ficava em Monte Fusco e, em um determinado dia, resolveu sair com uma bolsa para colher castanhas. Após colhê-las, enviou essa bolsa para sua tia Dária, que vivia em Preteltina. Ela, muito grata, comeu tudo e guardou a bolsa como lembrança. Alguns dias se passaram e Dona Dária estava procurando algo em uma gaveta, a mesma gaveta em que seu marido guardava pólvora. Era noite e, para que pudesse enxergar, a senhora caminhava com uma vela em mãos. Não se sabe como, mas em um segundo a gaveta estava pegando fogo e tia Dária tinha sido atingida. Ela avistou a bolsa das castanhas e a colocou no rosto. Imediatamente a dor tinha ido embora e nenhuma ferida restava em sua face. Outro milagre muito famoso do Padre Pio incluía Cleonice, uma de suas principais filhas espirituais. Entenda como aconteceu. A senhora Cleonice Morcaldi, filha espiritual de Padre Pio, disse: durante a Segunda Guerra Mundial, meu sobrinho era prisioneiro. Nós não tínhamos recebido notícias durante um ano e todos acreditavam que ele havia morrido. Os pais dele pensavam a mesma coisa.
Um dia, a mãe dele foi ao Padre Pio e se ajoelhou em frente ao frade que estava no confessionário e disse: Por favor, diga-me se meu filho está vivo. Eu não vou embora se o senhor não me falar. Padre Pio simpatizou-se com ela e, tendo piedade de suas lágrimas, disse: Levante-se e fique tranquila. Alguns dias depois, eu não pude resistir diante da dor dos pais e assim decidi pedir um milagre ao Padre Pio. Padre, eu vou escrever uma carta ao meu sobrinho Giovannino. Eu só escreverei o nome dele no envelope, já que não sabemos onde ele está. O Senhor e seu anjo da guarda levarão a carta até ele. Padre Pio não respondeu. Escrevi a carta e pus em minha mesa de noite para entregá-la na manhã seguinte ao padre. Ao amanhecer, a minha grande surpresa e medo, a carta não estava mais lá. Fui correndo ao Padre Pio para agradecer e ele disse: Dê graças a Nossa Senhora. Quase 15 dias depois, meu sobrinho respondeu à carta. Então toda a nossa família ficou contente e grata a Deus ao Padre Pio. Padre Pio com Cleonice, outra filha espiritual. O grande milagre que foi responsável pela canonização do Santo Padre Pio está relacionado com a cura de um menino de 7 anos, Mateu Pio Colella, filho de um médico que trabalhava no hospital fundado pelo padre. A criança tinha uma meningite fulminante. Quando se encontrava em coma e sem nenhuma esperança, o menino recebeu a visita de alguns frades capuchinhos do convento onde viveu o Padre Pio. Após a visita, as condições físicas do garoto melhoraram muito e assim que ele acordou do coma, disse ter visto um senhor com barba branca e uma veste larga acastanhada que lhe disse: Não te preocupes, vais ficar curado rapidamente. Um lugar muito especial era o principal local dos milagres realizados pelo Padre Pio, o confessionário. Confessionário usado pelo Santo Padre Pio. Confessionário de Padre Pio. Por muitas vezes ele passava de 10 a 15 horas ouvindo as confissões e, segundo os fiéis, essas confissões eram a causa de grandes e verdadeiras conversões. Uma das mais importantes confissões aconteceu com um advogado genovês, o senhor Cesare Festa, que possuía uma ligação de parentesco com o médico de Padre Pio, o Dr. Giorgio Festa. Sim, eles eram primos. Senhor Cesare era um dos maiores dignatários da maçonaria italiana e que muito ouvia sobre o Padre Pio da boca de seu primo, que falava não só para ele, mas para todos os seus amigos sobre o santo. O advogado era ateu e via a religião como uma superstição ultrapassada e nada do que seu primo lhe dizia mudava isso. Um dia, Giorgio estava cansado de tanto argumentar e disse ao seu primo: Vá a San Giovanni Rotondo e encontrarás ali um testemunho que acabará de um só golpe com todas as suas objeções. Vá vê-lo e depois continuamos falando. Em 1921, mais precisamente em março, Cesare finalmente resolveu seguir o conselho de seu primo. Foi a San Giovanni Rotondo, mas com o único objetivo de desmascarar o santo e constatar que sua teoria de que religião era uma bobagem estava certa. Padre Pio não sabia nada sobre Cesare. No dia que o advogado chegou à sacristia, Santo Padre Pio foi em sua direção e perguntou: Que quer este entre nós? É um maçom. O homem não negou e o padre continuou: Que papel desempenha você na maçonaria? Festa imediatamente respondeu: lutar contra a igreja. O padre apenas virou para Cesare e com o dedo indicador lhe apontou o confessionário. O advogado maçom sentiu uma emoção muito forte e, não conseguindo mais ficar em pé, ajoelhou-se e abriu seu coração como nunca antes em sua vida. Ele sentiu um perfume desconhecido e suave na rede do confessionário. Ele via todas as suas certezas contra a religião caírem uma a uma ali na sua frente. O advogado se sentiu tão bem
que permaneceu por 3 dias no convento. A conversão de um ateu convicto virou capa dos principais jornais. O Papa Bento XV recebeu festa no Vaticano e lhe disse: o Padre Pio é verdadeiramente um homem de Deus. Comprometa-se a dar testemunho, porque ele não é apreciado por todos como merece. A conversão de Cesário foi muito polêmica. Um jornal chamado Avante, que era um exemplar socialista, fez uma matéria ironizando o maçom que passava seu tempo entre São Giovanni Rotondo e Lourdes, na França. A loja maçônica se reuniu para anunciar a exclusão oficial do advogado, pois tinha sido renegado dos ideais maçônicos. Festa resolveu romper o silêncio e fazer frente para finalmente deixar que as pessoas ouvissem o seu testemunho. Padre Pio lhe entregou um cartão com os seguintes dizeres: não se envergonhe de Cristo e de sua doutrina. É momento de lutar com o rosto descoberto, o dispensador de todo o bem te dará fortaleza para isso. E assim, com o encorajamento de Padre Pio, Festa contou o que havia acontecido para todos e deixou claro quão especial era o santo. E olha, esses são só alguns dos milagres que o padre realizou. Não é à toa o título deste livro, ele realmente teve uma vida cheia de eventos milagrosos. Mas agora vamos abordar outra manifestação sobrenatural. Vidas desenganadas pelo homem, mas salvas pelo santo. Padre Pio também restituiu a saúde de muitas pessoas. Em uma dessas ocasiões, em 1950, um senhor apresentou-se com sua sogra que tinha necessidade de operar o seio esquerdo, já que ela estava com câncer. Alguns meses depois, ela precisou operar também o seio direito, já que o câncer havia se disseminado em seu organismo. Os médicos afirmavam que ela não viveria mais que 4 meses. Em Milão, esse senhor ficou sabendo sobre o Padre Pio e imediatamente viajou para São Giovanni Rotondo para pedir para que ele fizesse com que sua sogra se recuperasse. Padre Pio suspirou algumas vezes e disse: nós temos que rezar. Todo mundo tem que rezar. Ela se recuperará. E foi o que aconteceu. Pouco após a segunda cirurgia, ela estava curada e viajou até São Giovanni Rotondo para agradecer pessoalmente ao padre, que ao vê-la sorriu e disse: entre em paz, minha filha, entre em paz. E a sogra desse homem, que tinha como expectativa de vida 4 meses, viveu outros 19 anos. Outro milagre de cura aconteceu com um rapaz que estava com o joelho inchado e com muita dor na perna. Meu joelho esquerdo inchou há dias e eu tive uma dor muito grande na perna. O doutor tinha me falado que a situação era muito séria e tinha me receitado muitas injeções. Antes de começar o tratamento, quis conversar com o Padre Pio. Depois de fazer minha confissão, eu falei com ele sobre meu joelho e lhe pedi que rezasse por mim. Quando eu ia partir do São Giovanni Rotondo de tarde, desapareceu a dor. Eu observei meu joelho e notei que não estava mais inchado, estava do mesmo tamanho que o direito. Assim, eu corri ao Padre Pio para lhe agradecer imediatamente. Ele disse: você não tem que me agradecer, você tem que agradecer ao nosso Deus. Depois ele acrescentou sorrindo: fala para o seu doutor que ele pode guardar as injeções. Lá e cá, ele estava em 2 lugares ao mesmo tempo. A bilocação é um milagre que pode ser definido como a presença simultânea da mesma pessoa em 2 lugares diferentes. Muitos santos da Igreja Católica tiveram o carisma da bilocação e Padre Pio foi um deles. Várias testemunhas oculares o viram em lugares diferentes ao mesmo tempo em bilocação. São Luís Orione, contemporâneo do Padre Pio, falou sobre isso. Eu estava na igreja de São Pedro, em Roma, para assistir à celebração da beatificação de Santa Teresa. Também estava Padre Pio, apesar dele estar ao mesmo tempo no convento dele. Eu o vi, ele estava sorrindo e vinha em minha direção pela multidão, mas quando eu estava perto, desapareceu.
O mundo pode existir sem o calor, mas nunca sem o sacrifício da missa. Padre Pio. Outro milagre de bilocação do Padre Pio aconteceu em 1951, quando ele celebrava uma missa em um convento na Tchecoslováquia. Assim que a missa terminou, as freiras foram para a sacristia para oferecer ao Padre Pio um café e lhe agradecer pela visita inesperada. Mas o que aconteceu é que elas não acharam mais o padre na sacristia. As freiras perceberam que o Padre Pio tinha estado lá em bilocação. Através dos milagres, ele transformava os corações. Falar em Padre Pio e não falar em conversão é impossível, e para provar esse fato de uma vez por todas, você conhecerá mais um milagre. A mãe de um sacerdote ortodoxo, Victor, da Romênia, estava com um câncer terminal. Um dia, ela se deparou com um quadro de Padre Pio e perguntou ao seu filho quem era. Após a explicação, o sacerdote percebeu que sua mãe Lucrécia começou a se sentar todos os dias na frente do quadro e começou a falar com a pintura como se fosse realmente uma pessoa. Assim passaram-se os dias. 2 semanas depois, Dona Lucrécia e seu filho foram ao hospital, pois ela precisava realizar mais um exame. Para a surpresa dos dois e ainda mais dos médicos, o câncer havia desaparecido completamente. Esta mulher ortodoxa havia pedido a intercessão de Padre Pio e este respondeu. Este feito percorreu toda a família, inclusive o filho sacerdote ortodoxo e, portanto, não católico. A cura milagrosa de minha mãe, realizada pelo Padre Pio em favor de uma mulher ortodoxa, me chamou a atenção. Padre Pio, que já não era um desconhecido para ele deste momento em diante, o fascinou. Victor começou a ler mais e mais sobre a vida do padre e algo começou a mudar dentro dele. Ele fez questão de contar sobre o milagre de sua mãe aos seus paroquianos e todos ficaram admirados, pois a mãe de Victor era bem conhecida por eles. Todos conheciam a minha mãe e sabiam que ela havia ido à Itália para tentar uma intervenção cirúrgica e que logo voltou para casa curada sem que nenhum médico a tivesse operado. Este milagre converteu não somente a família de Victor e Lucrécia, mas toda a comunidade ortodoxa. Graças ao Padre Pio, Victor e 350 pessoas de sua paróquia decidiram se converter ao catolicismo. Hoje, todos eles pertencem ao rito greco-católico da Romênia. Suas vidas foram completamente transformadas por São Pio de Petreutina. Além dessa conversão, essas pessoas foram ainda mais além. Construíram uma igreja dedicada ao Padre Pio e, segundo os passos do santo, fundaram o pequeno San Giovanni Rotondo, um hospital que atende enfermos em fase terminal, pessoas sem recursos e idosos abandonados. Victor com seus paroquianos. Enxergar com os olhos da alma. Vários santos possuem o dom da clarividência, a capacidade de ler o coração das pessoas, conhecer os seus vícios e intenções más e assim ajudá-las a superá-los. Com Padre Pio não foi diferente. Vejam um exemplo de como ele era capaz de enxergar com os olhos da alma. Era primavera de 1967 e duas mães estavam em um trem com destino à Foggia, para que suas respectivas filhas pudessem se encontrar com o Padre Pio. As duas meninas logo ficaram amigas. Maria Teresa, que já havia estado com o padre, viu que a outra menina estava de minissaia e a orientou a se trocar quando desembarcasse, pois, do contrário, Padre Pio a afastaria do confessionário. As duas meninas, assim que desembarcaram, foram a uma loja e compraram uma saia comprida. A moça, ao se olhar no espelho, disse: "Se meu namorado me visse assim, pensaria que sou uma palhaça." Mas, como não havia muitas opções, ela acabou comprando aquela roupa mesmo e indo se confessar. Chegando lá, Padre Pio a mandou embora. Ela ficou sem entender o que havia acontecido. Afinal de contas, em sua cabeça, até a roupa adequada ela tinha comprado para aquela ocasião.
Mas o Padre Pio enxergava além e, sem pestanejar, olhou para aquela moça e disse a ela que não iria fazer a confissão de um palhaço. E afirmou que não adiantava nada ela comprar uma roupa nova para enganá-lo, e que ela deveria aprender que não se pode acender uma vela para Deus e outra para o diabo. A menina ficou tão, mas tão envergonhada e completamente assustada naquele dia que foi a única forma dela compreender que Deus quer corações inteiros e não pela metade. Marcas da fé, as santas chagas de Cristo. Esse, sem dúvidas, foi o maior milagre de Santo Padre Pio. Ele recebeu sua primeira santa chaga no ano de 1918, durante um período de enfermidade em casa. Chegou a ter todas as 5 chagas, assim como Nosso Senhor, uma em cada mão, uma em cada pé e uma ao lado do coração. Aconteceu assim. Era uma sexta-feira e o padre se recuperava de uma enfermidade. Ele orava no coro da igreja e percebeu que Nosso Senhor Jesus Cristo se aproximava cheio de chagas, e em cada chaga saía uma luz muito forte que tocava o padre, ferindo-o quase mortalmente. Padre Pio ficou desacordado e, assim que recobrou a consciência, viu-se sangrando pelas mãos, pés e pelo tórax. Nosso Senhor havia-lhe presenteado com suas santas chagas. Pensei que iria morrer. Essas foram as palavras proferidas e pensadas pelo padre. Escondido e se arrastando, ele chegou até sua cela e foi cantar hinos a Deus para agradecê-lo. Padre Pio desejava que ninguém soubesse e, assim, não prestassem atenção nele, por isso escondeu suas chagas por um bom tempo. Só quando ele não tinha mais como escondê-las é que o milagre se tornou público. Antes disso, só seus superiores e seus companheiros de convento sabiam e o ajudavam a esconder. Ele carregou as chagas por exatos 50 anos, e além da dor física, o sofrimento psicológico e espiritual também eram muito grandes. Ele não podia fazer quase nada sozinho, fechar as mãos, uma tarefa até então simples, agora era impossível. Como saía muito sangue de cada ferida, o padre tinha que usar luvas o dia todo. De manhã eram as marrons e à noite as brancas. O que era mais impressionante é que quanto mais ele sofria com as feridas, mais ele realizava conversões e milagres. Ele mesmo dizia: as almas custam sangue. E podemos citar até São Paulo para reiterar essa afirmação: eu completo na minha carne o que falta no sofrimento de Cristo. Sempre que eles apareciam, o padre sofria muito, Sempre que elas apareciam, o padre sofria muito, mas nunca reclamava, em todas as vezes agradecia. Ele entendia a vontade de Deus e o quão privilegiado era por passar por aquilo. O padre descreve este fenômeno. Eu estava no coro fazendo a oração de ação de graças da missa e senti pouco a pouco que me elevava a uma oração sempre mais suave. De pronto, uma grande luz me deslumbrou e me apareceu Cristo, que sangrava por todas as partes. De seu corpo chagado saíam raios de luz, que mais bem pareciam flechas que me feriam os pés, as mãos e o costado. Quando voltei a mim, me encontrei sozinho e com chagas. As mãos, os pés e o costado sangravam e doíam até me fazer perder todas as forças para levantar-me. Me sentia morrer e haveria morrido se o Senhor não houvesse vindo a sustentar-me o coração que sentia palpitar fortemente no meu peito. Me arrastei até a cela, me recostei e rezei. Olhei outra vez minhas chagas e chorei, elevando hinos de agradecimento a Deus. Padre Pio detestava a ideia de ser o centro das atenções. Ele sempre demonstrou ser dono de muita humildade, humildade essa que falta tanto nos tempos atuais. O santo sempre preferiu o anonimato, porém, com o aparecimento das chagas, isso tinha se tornado uma tarefa quase impossível. Padre Pio foi o primeiro sacerdote estigmatizado da história.
Quando a notícia de que existia um padre com estigma se espalhou, não demorou muito para San Giovanni Rotondo virar ponto de encontro de todas as pessoas que queriam ver de perto, beijar as mãos, confessar-se e assistir às suas missas. Padre Pio tentava ao máximo esconder os estigmas e guardar para si a humilhação e a dor, tentando não alimentar ainda mais o sensacionalismo da população. Toda essa confusão também chamou a atenção das autoridades da Igreja, e o padre Agustin Gemelli, franciscano, doutor em medicina, fundador da Universidade Católica de Milão e grande amigo do Papa Pio XI, decidiu fazer uma visita ao padre Pio com o intuito de averiguar as chagas e dar um parecer sobre a sua origem. Ele não levava uma autorização por escrito, portanto, o Santo Padre Pio se recusou a mostrar as chagas. Diante da recusa, o Padre Gemelli ficou transtornado e se revoltou com a atitude do santo. Foi embora com a ideia de que os estigmas eram falsos e que o Padre Pio era louco. Tudo isso foi publicado em uma conceituada revista da época. O Santo Ofício, que era o órgão máximo para julgar a veracidade dos milagres na Igreja, valendo-se da autoridade do padre Gemelli, decretou que não havia absolutamente nada de sobrenatural nas feridas. Como o padre Gemelli era uma autoridade tanto em ciência quanto em religião, a ideia de que as chagas eram feitas pelo próprio padre Pio com a ajuda de substâncias químicas foi o que aqui predominou. Entretanto, outros muitos médicos examinaram Padre Pio e todos tinham o mesmo veredito. Os estigmas não eram naturais e muito menos provocados. Definitivamente, eles estavam na frente de um fenômeno sobrenatural. Um fato interessante sobre os estigmas aconteceu quando o padre estava com muitas dores abdominais, impossibilitando-o até de conseguir celebrar a missa. As dores só aumentavam e, por esse motivo, Santo Padre Pio resolveu chamar seu médico e amigo, Dr. Jorge Festa, que rapidamente constatou uma hérnia e que, portanto, era necessária uma intervenção cirúrgica. O que aconteceu é que a Cúria Romana, por prudência e para evitar escândalos, havia determinado que as chagas só poderiam ser expostas se houvesse uma autorização por escrito do Vaticano. Padre Pio, sabendo do posicionamento da Cúria e da necessidade da cirurgia, avisou que só passaria pelo procedimento cirúrgico se fosse sem anestesia, para não correr o risco de que examinassem suas chagas enquanto estivesse desacordado. Imagine só. A cirurgia sem anestesia deve ter sido um verdadeiro calvário, e ali, mais uma vez, o santo se unia às dores do Divino Redentor. Odor de santidade. As santas chagas possuíam um perfume muito especial, às vezes de rosas, outras vezes de jasmim. E muitos sentiam o perfume sobrenatural quando eram visitados por ele, principalmente durante as bilocações. Capítulo 4. Batalhas intensas, fé versus provações. Padre Pio travava inúmeras lutas contra o demônio, lutas essas que eram físicas e o santo por vezes apanhava muito. Mas, antes de chegarmos neste ponto, vamos falar sobre as muitas vezes em que o demônio aparecia para o padre. Um dia, enquanto eu estava ouvindo confissões, um homem veio para o confessionário onde eu estava. Ele era alto, esbelto, vestido com um refinamento, era cortês e amável. Começou a confessar seus pecados que eram de todo tipo contra Deus, contra os homens e contra a moral. Todos os pecados eram arrebatantes. Eu fiquei desorientado com todos os pecados que ele me contou e respondi: e lhe trago a palavra de Deus, o exemplo da Igreja e a moral dos santos. Mas o penitente se opôs às palavras do santo e justificava todos os pecados com incrível maestria. Ele desabafava todos os pecados e tentava fazer com que eu visse tudo de forma humana, natural e normal. As respostas eram firmes e cheias de malícia. Esse fato fez com que eu me perguntasse quem era aquele homem e de que mundo ele tinha vindo. Após muito olhar para aquele misterioso homem, percebi que se tratava do próprio demônio. Então lhe digo:
Diga: viva Jesus para sempre, viva Maria eternamente. Após essas palavras terem sido pronunciadas, Satanás desapareceu imediatamente dentro de um zigue-zague de fogo, deixando um cheiro insuportável. O diabo submeteu Padre Pio a tentações de todos os tipos. Segundo confirmação de um padre chamado Agostinho, eram muitas as formas que Satanás usava para tentar derrotar o santo. O diabo apareceu em forma de crucifixo, de meninas jovens que dançavam nuas, como um jovem amigo dos monges, como um padre provinciano, como o Papa São Pio X, como o anjo da guarda, como São Francisco e até mesmo como Nossa Senhora. Ele também apareceu em formas horríveis, como um exército de espíritos infernais. Noutras vezes não havia aparições, mas Padre Pio era ferido e torturado com muito barulho e cusparadas. Padre Pio sempre se livrou desses ataques ao invocar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o que ele disse em uma carta para Padre Agostinho em 18 de janeiro de 1912. O Barba Azul não quer ser derrotado. Ele chegou a mim assumindo todas as formas. Durante vários dias vem visitar-me com seus espíritos infernais armados com bastões de ferro e pedras. O pior é que eles vêm com os seus próprios semblantes. Várias vezes eles me tiraram da cama e me arrastaram pelo quarto. Mas Jesus, Nossa Senhora, o anjo da guarda, São José e São Francisco estão frequentemente comigo. Esses ataques diabólicos provocavam na alma de Padre Pio uma angústia gigantesca. As tentações estão mais penosas do que nunca. Afligem-me muito, não tanto pela contínua violência que sou obrigado a dirigir a mim mesmo, mas por sua brutalidade e contínua hostilidade. Mesmo durante as horas de repouso, o demônio não deixava de afligir minha alma de várias maneiras. Em vez de cessar as guerras espirituais, tornam-se mais duras. O inimigo está tão irado que não me deixa em paz um minuto, hostilizando-me de todos os modos. Numa outra carta de Santo Padre Pio para o Padre Agostinho, ele conta como foram os ataques do Barba Azul. A noite passada eu passei muito mal, desde que me deitei até às 5 da manhã. Aquela coisa ruim não fez outra coisa senão importunar-me. Encheu minha cabeça com inúmeras tentações diabólicas e pensamentos de desespero e de desconfiança em relação a Deus. Às 5 da manhã, assim que aquele coisa ruim foi embora, um frio se apossou de toda a minha pessoa e eu me pus a tremer dos pés à cabeça como um caniço exposto a um vendaval. Durou algumas horas. Cheguei a verter sangue pela boca. O mais incrível de tudo é que mesmo em meio a tantas provações, tantas surras, tantas humilhações, a fé do Padre Pio e seu amor por nosso Jesus Cristo só aumentavam. Ele dizia que se não fosse por nosso Senhor, teria passado por situações terríveis. Jesus não deixa de me amar, embora eu não mereça, porque permite que aqueles cães horríveis continuem a me afligir. Há 22 dias, sem interrupção, Jesus permite que essas coisas descarreguem sua ira sobre mim. Meu corpo, querido Pai, está todo machucado por causa dos golpes que nossos inimigos lhe deferiram. Mais de uma vez eles chegaram a tirar minhas roupas e golpear-me naquele estado. Agora me diga se não foi Jesus que me ajudou nesses tristes momentos em que os demônios procuraram destruir-me e levar-me à perdição. Considera ainda que mesmo depois que eles foram embora, eu fiquei muito tempo sem poder me vestir porque não conseguia me mexer. E isso com esse inverno todo. Quantas desgraças teriam caído sobre mim se nosso dulcíssimo Jesus não tivesse me ajudado? Não sei o que será de mim. Sei apenas que o Senhor jamais deixará de cumprir suas promessas. Jesus continua a me dizer: não deves ter medo. Eu te farei sofrer, mas também te darei forças.
Desejo que esse martírio cotidiano e oculto prove e purifique tua alma. Não te assustes se permito que o demônio te atormente, que o mundo te entristeça, que as pessoas mais queridas te aflinjam, pois nada sucederá àqueles que sofrem sobre a cruz por me amarem, aqueles que eu me empenhei em proteger. Capítulo 5. O corpo incorrupto de Santo Padre Pio. O corpo de Padre Pio foi sepultado em setembro de 1968, sendo 4 dias após sua morte, e exumado em 2008, no 40º aniversário do falecimento do santo. A exumação foi realizada por uma comissão médica e assistido por inúmeras autoridades religiosas. Ao abrirem o sepulcro, seu corpo foi encontrado em excelente estado de conservação, o que maravilhou a todos os presentes. Tinha-se a impressão de que o tempo não passara e que ele tinha acabado de entregar sua alma a Deus. Ao observar as fotos abaixo, você encontrará um religioso que poderia facilmente estar dormindo e não um corpo sepultado há mais de 40 anos, tamanha a conservação. A equipe médica ressaltou o que viram. Foi espetacular. O corpo estava bem conservado, apesar dos 40 anos de sua morte. Os ossos estavam bem ligados, ainda existiam tecidos em volta deles. Fala-se ainda que as unhas estavam tão bem cuidadas que era como se o santo tivesse ido à manicure. Sua barba e sobrancelha continuavam intactas, seus joelhos, o queixo, tudo estava de forma impecável, deixando assim admirados a todos que ali estavam. Vale ressaltar que os famosos estigmas não estavam ali, estigmas esses que permaneceram por 50 anos com São Pio de Pietrelcina e desapareceram pouco antes de sua morte. Outro fato fora do comum foi relatado pelo cardeal Saraiva Martins. Ele disse que normalmente ao abrir um caixão o mau cheiro é inevitável, entretanto no caso do santo nenhum odor era sentido. O próprio cardeal se surpreendeu e perguntou a um dos membros da comissão médica o que aquilo significava. A resposta do médico foi extremamente reveladora. Excelência, quem deve lhe explicar é nosso Senhor. Nós não estamos à altura. Vimos, no decorrer deste livro, todos os milagres que Santo Padre Pio realizou, e é claro que não seria diferente depois de ascender aos céus, já que ele mesmo nos disse que faria mais barulho morto do que vivo. Corpo incorrupto de São Pio de Pietrelcina. No seguinte capítulo, você descobrirá como Padre Pio pensava e terá acesso a depoimentos dos papas sobre o nosso amado santo. Você se encontrará ainda mais com essa incrível história. Capítulo 6. Conselhos do Padre Pio. Padre Pio era um homem muito sábio e deixou inúmeros ensinamentos capazes de mudar a vida de qualquer pessoa. Agora você entrará em contato com todo esse conhecimento vindo de Deus. Conheça e compreenda agora algumas frases célebres de Padre Pio. O que falta na humanidade é oração. É do conhecimento de todos que a oração é a principal arma contra todos os males e todo o mal. Se a humanidade usufruísse desse artifício que está aí ao alcance de todos, nosso mundo estaria de uma forma bem diferente da que se encontra. E o Santo Padre Pio falou muito sobre isso. Veja só, arme-se com a arma da oração e terá mais força no combate diário. Nos livros se busca a Deus, na oração se encontra. A oração é a melhor maneira que temos para abrir o coração de Jesus. Como para qualquer cristão, a oração era muito vital para Santo Padre Pio. Ele passava inúmeras horas do dia rezando, pouco comia e ainda menos dormia. Orar, sim, era o que ele mais fazia. Ele passava o dia todo orando sempre pelo próximo, nunca para si mesmo.
É pela caridade com o próximo que seremos julgados. Além disso, a fé de São Pio de Petreutina era inabalável. Sempre que ele passava por alguma situação adversa, sua fé em Deus aumentava ainda mais e ele jamais questionava nada do que acontecia em sua vida. Era resignado a toda a vontade de Deus. Podiam ser coisas que talvez fossem incompreensíveis, que racionalmente não fizessem sentido e o fizessem sofrer. Nenhuma palavra negativa ele proferia, só palavras de gratidão saíam da boca do santo. Devemos amar a Jesus pela sua grandeza divina, pelo seu poder sobre o céu e a terra, pelos seus infinitos méritos, mas também, acima de tudo, por uma questão de gratidão. E o que se pode fazer de melhor senão seguir este ensinamento do Padre Pio? Teria algo mais importante do que isso na vida? É claro que não. Reze, espere e não se preocupe. Deus é misericordioso e ouvirá a sua oração. Padre Pio sempre orientava os fiéis a entregarem seus problemas nas mãos de Deus e a não reclamarem, já que o desapego é um dos sentimentos que mais nos aproxima dele e da sua vontade. Abandone-se nas mãos do nosso Senhor. Ao abandonarmos-nos a nós mesmos nas mãos do nosso Senhor, como Santo Padre Pio disse, estamos mostrando para Deus que nossa confiança nele é total e que passaremos pelo que for preciso para que sejamos melhores seres humanos, e que quando estivermos em uma situação adversa em que sofreremos muito, teremos a certeza que não estaremos sozinhos. Nosso Senhor Jesus Cristo não nos deixa carregarmos nossas cruzes sozinhos. Acredite com toda certeza de que Jesus também sofre em você, por você e com você. As pessoas costumam reclamar mais do que agradecer, e por diversas vezes se esquecem que se não fosse por ele, não estaríamos aqui. Essa ingratidão incomodava muito a Padre Pio, mas mesmo assim ele deixava claro que por mais ingratos que os homens pudessem ser, a misericórdia divina seria ainda maior para aqueles que se arrependessem verdadeiramente e renunciassem ao pecado para sempre. O amor de Deus é incondicional. A misericórdia de Deus sempre será maior que sua ingratidão. Padre Pio profetizou que João Paulo II seria Papa. O sacerdote polonês Karol Wojtyła, futuro Papa João Paulo II, estava de visita à Itália e ia sempre que podia a San Giovanni Rotondo para se confessar com Padre Pio. Consta que numa dessas visitas, São Pio de Petreutina lhe disse: "Vás a ser Papa." Em 2002, este mesmo Papa seria o responsável por canonizar o Santo Padre Pio. A ligação entre os dois era muito grande, mas João Paulo II não era o único Papa a nutrir uma grande admiração pelo Padre Pio. Veja o que disse o Papa Paulo VI. Veja que fama ele alcançou, que clientela mundial reuniu em torno de si. Mas por quê? Porque era um filósofo? Porque era um sábio? Porque dispunha de meios? Não. Mas porque rezava a missa humildemente, confessava de manhã à noite, era difícil de dizer, representante e estampado dos estigmas de Jesus. Era um homem de oração e de sofrimento. 20 de fevereiro de 1971. E o que disse o Papa Bento XVI? Padre Pio é um daqueles homens extraordinários que Deus envia de vez em quando à Terra para converter os homens. Capítulo 7. Casa do Alívio do Sofrimento. Frente do hospital idealizado por Padre Pio. Padre Pio sofria muito ao ver os doentes nos anos de guerra e pós-guerra e o descaso com o qual eram atendidos, e foi pensando nisso que ele não mediu esforços para criar o hospital Casa Sollievo del Sofferenza, Casa do Alívio do Sofrimento.
A caminhada para que aquele sonho pudesse existir não foi fácil, aliás, como nada na vida do santo. Ele teve que lutar contra diversas adversidades, opiniões, mas o resultado final fez com que tudo valesse a pena. Padre Pio sempre se referiu àquele hospital como a pupila de meus olhos. No dia 5 de maio de 1956, o hospital era inaugurado e um emocionado, Padre Pio dizia: Senhores e irmãos em Cristo, a casa alívio do sofrimento está pronta. Agradeço aos benfeitores que de diversas partes do mundo colaboraram. Esta é uma criatura que a divina providência, com a ajuda de vocês, criou. O hospital já começou com 300 leitos e com o objetivo de, além de proporcionar uma maneira mais digna para que os enfermos pudessem se recuperar, de que cada um que entrasse ali sentisse o amor e o carinho de cada um de seus funcionários. Hoje o hospital é um dos melhores da Itália e atende a incrível quantidade de 50.000 pacientes por ano, sendo mais de 10.000 cirurgias durante o mesmo período. Além disso, o cuidado do santo naquela construção foi além do atendimento. Ele cuidou não apenas da construção, mas também da decoração. Todas as paredes são decoradas com mosaicos manuais que foram feitos um por mulheres da região de San Giovanni Rotondo. Pilares de mármore são encontrados em diversas cores, quadros, imagens sacras, flores, capelas, ou seja, o hospital que tem o nome de casa cumpre muitíssimo bem este papel. O paciente não sente que está num hospital, fazendo algum tratamento. O clima é tão agradável que ele se sente como em sua casa. Capela do hospital. Capítulo 8. Fatos formidáveis. Neste capítulo você vai conhecer histórias incríveis sobre o Padre Pio, histórias que deixaram claro quão extraordinário ele era. Fato extraordinário 1. Padre Pio sabia muito mais do que se imaginava. Antes de mais nada, vou relatar a história de quando um seminarista se confessou com Padre Pio pela primeira vez. Ele chegou em San Giovanni Rotondo e preparou sua confissão em italiano, entrou no confessionário que ficava no canto da sacristia, fechado com cortinas brancas. Dentro havia um genuflexório de mais ou menos 1 metro de largura, sobre o qual São Pio repousava seus pés. Segundo o seminarista, ele estava sentado em uma cadeira com o cotovelo sobre o tampo. O homem conta que São Pio perguntou de imediato: "O que você fez?" E ele respondeu: "O que eu fiz? Eu não sei." E o padre insistia: "Tenha coragem, o que você fez?" E o seminarista disse: "Padre, eu não sei, não me lembro." Ele disse que isso aconteceu por umas 3 vezes, até que no final falou que tinha feito tais coisas e o santo confirmou, mas falou: "É verdade. Mas você esquece que isso já foi perdoado, sexta-feira passada." O moço parou para pensar e viu que ele estava certo. Então Padre Pio começou a falar de outras coisas que o rapaz tinha feito e que considerava inofensivas, mas que tinham feito Nosso Senhor sofrer. São Pio então mostrou suas chagas e deixou claro que sofria junto com Jesus pelas coisas que o homem havia feito. Então Padre Pio disse: "Nosso Senhor te perdoou, Nosso Senhor te chamou." O homem perguntou se ele tinha certeza, desconhecendo naquele momento que o Padre Pio sabia muito sobre ele, até mais do que ele mesmo. O padre, ao ouvir aquele questionamento, olhou para o seminarista e disse com um olhar furioso: "Estou dizendo." Isso deixa claro que Padre Pio sabia muito. Ele conhecia as dores de Nosso Senhor, ele conhecia aquele seminarista de uma forma que mais ninguém conhecia. Ele sabia o que se passava em seu mais íntimo. O próprio fato que relatarei aconteceu com um homem que estava indo até Roma.
Fato extraordinário 2. A centelha de esperança. Ele estava em um trem quando avistou uma senhora americana tentando se fazer entender ao pedir um lanche no vagão. O homem ofereceu-se como intérprete e explicou para o garçom o que ela queria. A senhora perguntou ao homem se aquele trem chegaria a Nápoles. Ele explicou que não, que só uma baldeação, que aquele trem estava indo para Foggia. A mulher disse que então estava tudo ótimo, pois era para lá mesmo que ela queria ir. Então o homem perguntou para ela: Por acaso a senhora está indo para San Giovanni Rotondo? E a senhora confirmou e perguntou: O senhor também? E prontamente disse sim. A senhora começou a dizer que, na verdade, não sabia se desceria antes ou realmente iria até a cidade para encontrar Padre Pio. Explicou-lhe que aquela seria sua última e derradeira chance e que tinha muito medo de se decepcionar. Neste momento, o trem entrou em um túnel e a senhora disse que aquela escuridão era sua vida. Disse também que a pequena luz de saída que aparecia era o Santo Padre Pio, uma centelha de esperança perante toda uma vida de sofrimento e que, se por acaso ele falhasse, sua vida estaria arruinada. A senhora contou que percorreu 9.000 quilômetros do Havaí até ali, mas que estava com medo e por isso ficou em um hotel por 3 semanas. Contou também que no dia anterior ela havia ido até a missa na igreja americana de Santa Susana e que durante o sermão o sacerdote relatou uma história contada por Padre Pio e ela entendeu aquilo como um empurrão para criar coragem e ir atrás do santo. O homem disse que não a deixaria descer antes de chegar em San Giovanni Rotondo e perguntou se ela era católica. A senhora respondeu: era. O homem então falou que se ela estava agora indo ao encontro do Padre Pio, então ela ainda era católica e precisava esquecer de seus medos e entender que aquele encontro no trem não era por acaso. Ele ainda afirmou que Padre Pio que havia feito aquele encontro acontecer. A mulher então perguntou se poderia se confessar com Padre Pio e o homem disse que não, que ele só confessava em italiano, mas que no convento havia um frade americano, Padre Dominique, com quem ela poderia falar. Ao descerem do trem, eles foram em busca de um táxi. O motorista abriu a porta e disse: Desculpe-me, senhor. Um dos frades de San Giovanni Rotondo desceu do trem agora mesmo. Gostaria de dar-lhe uma carona. O homem prontamente disse que sim. Sim, era o padre Dominique. O homem o apresentou à senhora, que rapidamente mudou de cor, tamanha a surpresa com a qual se deparava, e compreendeu que, como o homem havia dito antes, aquele encontro realmente não havia sido por acaso. Padre Pio estava por trás de tudo. Durante o trajeto, o frade contou como havia sido curado do câncer pelo Padre Pio. No dia seguinte, o homem encontrou aquela senhora no saguão do hotel, dizendo que estava procurando por ele, até em sua porta havia batido. Ela explicou que havia sentido o perfume do Padre Pio, mas uma clara demonstração de que ele havia estado em cada passo daquela viagem. Um ano depois, o homem recebeu uma carta em sua casa. Era a senhora agradecendo por tudo. A carta dizia: É véspera de Natal. Pela primeira vez em 11 anos, posso ir à missa do Galo e comungar, e minhas orações serão por Padre Pio, por Padre Dominique e pelo Senhor. E foi assim que aquela senhora, cuja vida era um túnel escuro, teve seu destino transformado. Padre Pio, mesmo não presente fisicamente naquele trem, se fez presente através do homem. Fato extraordinário 3. Padre Pio transfigurado na missa. Um testemunho nos conta. A missa durou 2 horas com fenômenos fantásticos. Ele falava com alguém que estava sobre o altar. Eu tinha finalmente conseguido chegar perto, pois quando a gente é estudante em Roma, tem o hábito de estar no meio da multidão e a gente sabe como manobrar para avançar um pouco. Eu consegui chegar a mais ou menos 1,5 metros de onde ele estava e eu o via muito bem falando com alguém.
Nosso Senhor que estava ali afastando violentamente o demônio que queria impedir que ele consagrasse, com uma mão, às vezes, com as duas mãos empurrando. Era impressionante. A gente ficava com a garganta apertada, é claro, e ele se inclinando profundamente na consagração e em adoração diante de seu Deus que se tinha feito pão e vinho. E depois, no momento da comunhão, um fenômeno de luminosidade. Ele iluminava tudo. Ao meu lado havia um eclesiástico, um monsenhor que era secretário do cardeal de Bolonha, com quem eu tinha conversado. Eu tinha dito a ele que se acontecesse alguma coisa de extraordinário nessa missa, que ele me avisasse, pois eu tinha medo de me enganar ou me deixar levar. Guardar a cabeça fria. São tantos os fenômenos extraordinários, eu quero conservar a cabeça fria. Ele tinha me olhado meio de lado, como me dizendo, você ainda vai ficar muito espantado, e era verdade. Então, chega o momento desse fenômeno de luminosidade, ele iluminando tudo de maneira que as lâmpadas ficavam pálidas. Ele é que iluminava, e eu me perguntava como é que eu vou fazer para exprimir isso a quem eu contar essa aventura. E eu cheguei a uma conclusão. O Padre Pio era uma lâmpada elétrica em forma de Padre Pio que emitia luz. Suas roupas tinham ficado brancas, eu estava emocionado e eu via esse Monsenhor ao meu lado com lágrimas nos olhos. E eu disse, Monsenhor, o que está acontecendo aqui? E ele, emocionado, me disse, olhe bem, é o fenômeno da luminosidade, que é o próprio dos grandes místicos, isto é, que o espírito toma posse de tal modo da matéria que ela se torna translúcida e brilhante. E ele me disse, lembre-se que quando Jesus sobre o Tabor se transfigurou, foi exatamente isso que aconteceu. Padre Pio transfigurado. Agora relatarei um testemunho de um rapaz quando viu pela primeira vez Padre Pio celebrar uma missa. Fato extraordinário 4. A primeira missa que vi Padre Pio celebrar. Eu relatarei a primeira missa que eu o vi celebrar, mas devo confessar uma coisa, é que quando eu encontrei o Padre Pio pela primeira vez, eu estava ansioso, com medo, eu sentia em mim uma certa repulsa, uma certa raiva que o demônio desencadeava. Eu publiquei mesmo esse encontro em um pequeno livro que se chama Padre Pio, Testemunha de Deus. E eu o vi depois quando desceu no corredor que separava a igreja do convento. Tinha muita gente ali e eu me vi no meio daquela gente de joelhos rezando em voz alta. Foi quando eu vi o Padre Pio sair da sacristia rodeado por 4 frades capucinhos que lhe serviam de guarda-costas. Um deles era o que tinha me levado lá em cima na tribuna. Eu fiquei espantado. Por que essa segurança? Mas eu entendi a necessidade desse cuidado, pois as pessoas caíam em cima dele. Então os frades capucinhos, com muita segurança, nós estávamos na Itália do Sul, na Adespanta, afastavam com certo vigor aquelas pessoas para libertar o Padre Pio. E todas aquelas pessoas estavam de joelhos, e eu, seminarista francês, orgulhoso como todos os franceses, cartesiano, se quiserem, eu me dizia, Padre Pio pode ser um santo, mas não é o bom Deus. Fico de pé e vamos ver o que acontece. O Padre Pio, então, me olhava por cima das cabeças e eu devo confessar que não me sentia muito bem. Até o momento em que, finalmente, o frade capucinho, que servia de guarda-costas, me mostra ao Padre Pio e lhe diz: Padre, é um padre francês que quis vir vê-lo. E o Padre Pio, sem me olhar, disse: Não, padre não, seminarista apenas. Foi para mim um clique, e eu disse a mim mesmo: sejamos prudentes e ajoelhemo-nos. E eu me ajoelhei, e foi como se ele houvesse esperado esse momento. Ele veio até mim, tomou minha cabeça entre as mãos, me apertou contra seu coração, e eu senti esse perfume. Eu não sabia que era seu sangue. E veja meu estado de espírito nesse momento. Eu me disse a mim mesmo: e agora ainda mais esse perfume, ainda mais isso.
Ele me pôs as mãos e eu senti como que um choque elétrico, algo de fantástico, de fenomenal que eu nunca tinha sentido. Eu não conhecia esse fenômeno. Muitas vezes depois eu o senti. Eu fiquei sabendo depois que era conforme as palavras do Evangelho adaptadas a Jesus. Uma força saía dele que curava todos. Ele então tomou meu rosto entre as suas mãos, me olhou nos olhos e me disse: Oh, você fez uma longa viagem, 35 horas. Calculei depressa e vi que ele não tinha se enganado. Eu tinha mesmo viajado 35 horas de trem. Fato extraordinário. 5. Padre Pio e Nossa Senhora de Fátima. Em 1959, quando tinha 72 anos, São Pio de Petreutina estava abatido por uma doença, pleurisia, chegando a ficar de cama quando a imagem de Nossa Senhora de Fátima passou por São Giovanni Rotondo, que ele recebeu a graça da cura. No mês de agosto daquele ano, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima chegou à Itália para percorrer algumas localidades. Por coincidência, o helicóptero que levava a imagem precisou fazer uma escala em São Giovanni Rotondo. Padre Pio pôde estar diante da imagem da Virgem e, quando esta já seguiria para outro destino, viu o helicóptero da janela do seu quarto. Acenou e pediu a intercessão de Nossa Senhora pela sua melhora de saúde, o que de fato ocorreu. Fato extraordinário 6. Padre Pio Voador. Durante a Segunda Guerra Mundial, depois de 8 de setembro de 1943, vários pilotos da aviação britânica e norte-americana de várias nacionalidades e religiões diversas estavam na área de Bari para cumprir missões em território italiano. Foram testemunhas de um fato fora do normal. Do cumprimento de suas obrigações, alguns aviadores passaram pela região de Gargano, perto de San Giovanni Rotondo, e viram um monge no céu que lhes proibia lançar bombas no local. Em Foggia e na Apulia, quase toda houve bombardeios em várias ocasiões, mas incrivelmente na área de San Giovanni Rotondo, onde vivia o Padre Pio, não caiu jamais uma bomba. Testemunha direta deste fato foi o general da Força Aérea Italiana, Bernardo Rossini, que na época fazia parte do comando de unidade aérea junto com as forças aliadas. O general Rossini contou que entre os militares falava-se de um monge que aparecia no céu e fazia os aviões se retirarem. Muitos riam, incrédulos diante dessas histórias, mas, devido à ocorrência repetida dos episódios e sempre com diferentes pilotos, o general decidiu intervir pessoalmente, assumiu o comando de uma esquadrilha de bombardeios para destruir um depósito alemão de munições que ficava justamente em San Giovanni Rotondo. Todos estavam extremamente curiosos para saber o resultado da operação. Por isso, quando a esquadrilha retornou, foram de imediato encontrar o general, que atônito contou que, logo ao chegar ao local, tanto ele quanto seus pilotos viram no céu a figura do monge com as mãos elevadas. As bombas se desprendiam sozinhas e caíam no bosque, e os aviões deram a volta sem qualquer intervenção dos pilotos. Todos se perguntavam quem era aquele fantasma a quem os aviões obedeciam. Ao ouvir dizer que San Giovanni Rotondo havia um frade com estigmas considerado santo pela comunidade, o general pensou que talvez fosse ele o monge visto no céu e resolveu comprovar pessoalmente assim que fosse possível. Quando a guerra acabou, foi esta a primeira coisa que fez. Acompanhado de alguns pilotos, foi até o convento dos Capuchinhos e, ao cruzar o limiar da sacristia, viu-se diante de vários frades, entre eles os quais reconheceu imediatamente aquele que tinha parado os aviões. O Padre Pio se aproximou e, colocando a mão sobre seu ombro, disse: Então era você que queria matar a todos nós? O general se ajoelhou diante do padre, que, como de costume, tinha-lhe falado no dialeto de Benevento. O general, no entanto, tinha certeza de que o monge lhe falara em inglês.
Os dois se tornaram amigos e o general, que era protestante, se converteu ao catolicismo. Pois é, essas histórias todas aconteceram de verdade e é inegável dizer que Padre Pio era realmente extraordinário. Então, continue a ler este livro e redescubra no próximo capítulo as mais belas e poderosas orações para pedir a intercessão dele. Capítulo 9. Para alcançar graças, orações e novena a São Pio de Pietrelcina. Se o Santo Padre Pio já tinha todo esse poder junto de Deus aqui na terra, imagine o que ele pode fazer por quem roga a ele lá no céu. Neste capítulo você vai encontrar orações poderosíssimas para alcançar as graças que você mais necessita e busca a proteção do Santo Padre Pio. Reze todos os dias, confie firmemente que ele pode alcançar com Deus a resolução dos seus problemas. Não se esqueça que São Pio de Pietrelcina rezava muito. Imite-o e una-se a ele na comunhão dos santos através do poder da oração. Chame sua família, seus amigos e lembre-se do que ele dizia. A fé também nos guia, e nós, seguindo a sua luz com segurança e certeza, seguiremos pelo caminho que nos conduz a Deus, como os reis magos, guiados pela estrela, símbolo da fé, chegaram ao lugar desejado.